Zenon Rodrigues Fiuza. Ele é filho de Samuel Rodrigues Fiuza e Cecília Ferreira Fiuza. Seu Samuel chegou aqui na região do Turvo em 1912 e que ele residiu primeiramente em Lajeado, né? Sim. Com outra pessoa também pioneira, que foi o seu Olímpio Rodrigues de Oliveira. Exatamente. Bem, como já foi dito, a minha filiação, meu pai era bem conhecido nessa região, né? O morador mais antigo, conheceram ele muito bem. Ele era natural de Guarapuava, na localidade de Morro Alto, né? Minha mãe era natural de Manduri, município de Projetópolis. E eles se casaram em 1912 e imediatamente vieram para o Turvo. Então, um morava em Guarapuava, outro morava em Projetópolis, município de Projetópolis. Como eles se acharam, esse romance eu não conheço. Mas o fato é que eles casaram e vieram para o Turvo já no mesmo ano. E residiram na localidade de Lajeado, que é uma localidade que fica aí entre Cachoeira dos Ventos e Arvoredo, que naquele tempo era uma região muito precária, né? Por falta de estrada, de moradores muito longe um do outro, então cada um tinha que se virar como podia. E esse Olímpio Rodrigues de Oliveira era meu tio. A esposa dele era irmã da minha mãe. Então, se achava as famílias de parentes e vieram morar juntos. Depois ele morou, eu não sei exatamente quantos anos, mas uma porção de anos lá, depois ele mudou aqui para a localidade de Pacheco. Mais precisamente lá onde mora o Paulinho Rico, ali, ele morou também alguns anos. E ali naquela localidade foi que o senhor lembra a época, o ano, a data mais ou menos, quando ele mudou para esse outro lugar? A velha ser mais ou menos do ano de 1924, 25 por aí. Mais ou menos, não tenho data precisa. Mas para a gente ter uma ideia da evolução, 12, 24, 25, né? Não é precisão mesmo da data, né? Porque eu já nasci naquele lugar ali e eu sou de 1928. Certo. Então, meu pai tinha um ofício, um quebra-galho, né? Ele trabalhava com couro, assim, frente de montaria, laço, tudo que ocupava com montaria ele sabia fabricar. Trabalhava na lavoura, também na agricultura, e quando era dia de chuva, folgava o serviço e trabalhava nesse tipo de serviço. Mas, por incrível que pareça, nenhum dos filhos não aprendeu aquele ofício. Esse é um mal que é de todo mundo. E não sei a respeito do meu pai, era mais ou menos isso que... Pois nós compramos uma terra na localidade de Buriti. Até então nós não tínhamos terreno próprio. Vivíamos assim, terreno... Arrendado? Arrendado, não era bem arrendado, no tempo que chamava-se agrego, né? Agregado. Trabalhava no terreno dos outros, morava. Quando nós compramos uma terra no Buriti, daí a gente mudou para lá. Isso foi já em 1940. E depois a família foi crescendo e foram alguns casando, outros saindo de casa, uns trabalhando naquela localidade. Inclusive eu saí e fui para Guarapuava trabalhar, né? E depois meu pai também se achou muito sozinho lá naquela região, vendeu a terra e mudou para Guarapuava. E lá ele ficou até quando ele não conseguiu mais trabalhar com a carroça e essas coisas que ele trabalhava. Aí então ele vendeu outras coisas e veio morar comigo. Morou aqui lá onde eu moro, 14 anos ele morou. E veio a falecer em 1981, com 92 anos. Essa é mais ou menos a história do meu pai. Minha mãe morreu antes, minha mãe morreu em 1959. A condução era uma carroça ou seja, um cargueiro, né?
tinha outras pessoas. E dessa morada, esse tempo que eles passaram em Lajado, esse eu não lembro, porque foi antes de eu nascer. Eu me lembro dali para cá. Nós somos uma família de 12 irmãos. 7 homens e 5 mulheres. São 3 irmãos falecidos e eles estão vivos. O mais velho, que é uma irmã, está com 82, 83 anos. E havia escolas nessas localidades? Como é que era o acesso dos senhores à instrução? Muito precário. Havia uma escola, assim, uma escola particular, que existia lá uma escolinha assim, dos vizinhos ali. Aproveitava uma pessoa que tinha um pouco de conhecimento para mencionar as crianças, ensinar os primeiros deles. E depois, quando eu comecei a frequentar a escola, foi aquilo tudo. Vinha de lá, aquilo tudo. Dos Pachecos e Pachecos. Atravessando esses matos aí, saía. E eu fui aluno a segunda professora que iniciou o curso. A primeira foi Dona Julieta Marins, que era natural da reserva, veio parar especialmente para dar aula. Depois, a minha professora foi a Dona Virgínia de Oliveira, também era natural de Manduri. Migraram para cá. Uma coisa interessante é a gente observar que a formação de um povoado, uma cidade, uma vila, obedece um fator comum, que é a migração de famílias que vêm de outra região, né, se estabelecer na região, abrir o seu negócio, trabalhar a sua propriedade, e isso aconteceu tudo, não é uma exceção. Todas as famílias mais antigas, pioneiras daqui, eles vieram de outra região. Não, e o interessante é que a gente observa, é de Manduri, Imbituba ou então de Prudentópolis, a grande maioria das famílias que Eu queria fazer uma colocação, senhor Tenor, que vale também para o pai depois, né? Que é mais ou menos o seguinte: hoje mesmo, lá em Curitiba, na Biblioteca Pública do Paraná, que é uma biblioteca a mais antiga do Estado e uma das grandes bibliotecas do país, eu estive olhando um mapa do final do século XIX, 1899, portanto, uns 10 anos antes da sua família vir se localizar em 1912. Então, nesse mapa, que além de mostrar outras coisas, que o município de Guarapuava se estendia até o que hoje seria mais ou menos a foz do rio Ivaí, no Paraná, até Foz do Iguaçu, né, de Guarapuava, e pegando mais uma região de Guarapuava. E aí, digamos assim, nas proximidades ali de Castro, que é uma cidade até mais antiga de Ponta Grossa, daí vinha Ponta Grossa, já tinha Santo Antônio de Imbituba, né, que engloba aquela região onde veio o seu pessoal. Mas o que eu estou querendo falar, né, nessa introdução é o seguinte: aí você via que, a partir, digamos assim, mais ou menos do que é o Turvo hoje, e aí um pouco mais para frente, Cascavel e tal, escrito assim bem grande, sertões desconhecidos. Várias vezes essa expressão colocada nesta região toda para cá. Sertões desconhecidos, ou seja, sabia que tinha mata, floresta e tal, mas não se conhecia. Não se conhecia nada, quer dizer, final do século XIX. Pode-se dizer início do século XX também, não é? Então, o que é que levou o seu pai, a família do seu pai, a de repente vir e decidir se localizar nesses sertões desconhecidos da época? Eu acho que aí se dá o fato de que as pessoas mais antigas, eles tinham uma ligação muito estreita com a vida da lavoura, do mato. Naturalmente, lá naquela região que eu morava, já havia, assim, já estava meio aglomerado. E como aqui era uma região ainda silvestre, com muito pouca gente, havia muito futuro, tanto para a agricultura como
pecuária. E eu acho que também um pouco um espírito de pioneirismo mesmo, coragem. E muita gente não tem essa coragem, quer ficar meio. Mas naquele tempo, as pessoas viviam, existia muita caça, né? E a caça atraía muita gente. Isso também é um fator que trabalhava a semana toda e no sábado eles caçavam. Daí meu pai contava muito caso de caçava. Né? Hoje, felizmente, os homens tomaram consciência de que precisa conservar mais silvestre. Mas a caça nessa época já era, você acha que era para sobrevivência ou era um pouco predatória mesmo? Esporte mesmo. Daí era aproveitado para sobrevivência também, comer uma carne. E naquele tempo existia demais muita caça. Especialmente esses bichos que davam prejuízo na lavoura, na roça, tateiro, corpo do mato, capivara, não sei o que mais. Ah, isso quando eu era garoto eu ouvia muita história desse tipo. E como é que eram essas histórias lá que tinha que às vezes sair de lá dos Pachecos? Não teve assim, algum fato bastante sofrido que ficou marcando a vida dos senhores assim? Já pergunto quando eu frequentava a aula? Quando eu frequentava a aula, algum fato que tenha acontecido que tenha ficado marcado por causa da dificuldade de vir para cá? Bem, a condução naquele tempo era carroça, não havia outra alternativa. E eu lembro uma vez que a gente veio de lá, numa festa de Natal, aqui na igreja, e a estrada não era por aqui, era beirando o rio, e vinha lá pelas Campinas, não sei por onde tanto, aí saía aqui, bem no rio ali, onde é a ponte, ali saía a estrada, saía de lá. Por aqui por direito tinha os carreiros onde a gente atravessava para vir na escola. Não sei quem que abriu um picadão aqui, passava mais ou menos aí no igual o seu Nelson e saía lá naquelas lajes, né? E nessa ocasião que a gente veio na festa aí de noite, eu lembro que nós tombamos o carro na estrada, aí por causa da estrada ruim, e o carro ficou tornado e daí subiu um barranco lá e tombou o carro escuro e nós ficamos fechados lá. Mas infelizmente ninguém. Mas andava no escuro, não tinha nenhuma lanterna, os animais que tinham que achar o caminho. Conheciam a estrada e naturalmente não enxergam melhor que a gente. Sem farol. Sem farol, eles não dava para. E outras coisas, a gente saía de lá, vamos dizer, raras vezes assim para fazer compra, comércio. E geralmente se organizavam os vizinhos aí, e um arrumava uma carroça e ia para Guarapuava. As compras eram feitas em Guarapuava. A maior parte, quando era uma compra grande, era feita em Guarapuava, porque aqui só tinha hipoteca, assim, mil dedos, coisa. Existia alguma coisa, mas não uma compra grande, especialmente tecidos, tudo era feito em Guarapuava. E a viagem daqui a Guarapuava, de carroça era uma semana para ir e voltar. Uns 2 dias para ir. 2 dias para ir, um dia para comprar, e 2 dias para voltar. Olha lá, se fosse tudo muito bem. Aí tinha as paradas no meio do caminho, os poços, né? Ah, sim. Tinha que cestear na estrada, tinha que pousar. Aí Tinha que levar a caixa de boia assim prevenido, para fazer comida na estrada. Chegando aqui no tubo, conta um pouco da sua vida aqui no tubo. Pois a minha vida foi sempre no tubo. Eu nasci aqui eu estudei, passei a minha infância, estive fora do turno apenas uns 3 ou 4 anos que eu fui trabalhar para aprender um ofício, que é um ofício que eu tenho até hoje, ofício errado. Mas senão eu vivi sempre no turno. Depois quando eu estava já aprendendo ofício, eu trabalhei em Guarapuava um pouco de tempo. Aí eu tinha 2 perspectivas. Um homem queria me levar para Cascavel, para trabalhar em oficina mecânica. E eu estava, vai ou não vai. De repente se ajeitou de vir para o turno, meu amigo. Aí vim para o turno e na minha terra natal,
Daí logo eu me casei aqui, com gente daqui mesmo, e estabeleci aqui, agora daqui é só um... Tá. Mas o seu ofício, na verdade, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais do que se tratava, né? E se ele era o único meio de sobrevivência. Olha, o meu ofício era ferreiro. Isso. Ferreiro carpinteiro, que trabalhava com carroça, com implementos agrícolas, tração animal. Mais tarde foi vindo arado, carpinteira e plantadeira, e tração animal, então eu trabalhava com isso. Reformando, fabricando alguma nova. E naquele tempo tinha futuro isso aí, porque todo mundo trabalhava com isso. Eu disse errado porque hoje isso está defasado. O meu ofício hoje não tem mais sentido. Se eu tivesse enveredado para a mecânica, teria ainda campo. Mas ainda é bastante utilizado no interior, não? Aqui Mas é muito pouco. Muito pouco por dois motivos. Primeiro, porque a mecanização entrou em toda parte. E as pequenas propriedades estão se danando para sobreviver. Então, o que aconteceu aí? O pequeno proprietário que precisa da carroça, precisa do arado, precisa da carpideira, ele está tão descapitalizado que não consegue nem manter a carroça. Nem o arado e a carroça. Esse é seu ofício, se você sair daqui vai aprender a Guarapuava. É uma aventura, né? É uma aventura. Eu achei que só na lavoura, que nós não tínhamos terra própria, só na lavoura, eu não ia sobreviver. Então eu queria aprender um ofício. E eu estava para ferreiro, toda a vida eu gostei de lidar com ferro. E aprendi, né? Hoje o que for de ferro é comigo mesmo. Só que eu também sofri nessa empreitada, porque, se veja bem, eu fui daqui, fui trabalhar com um ferreiro lá, Paulo Tome, e ele era muito pinguço, né? Então eu sofri muito com isso. Mas tive paciência e aguentei com ele até que eu sabia trabalhar. Mas por quê? Aí ele era muito exigente, brigava demais, o que era? Não, ele era muito bom, assim, mas ele bebia, daí brigava com a família e deixava a gente em situação muito difícil. Mas como eu lhe perguntei, aí o senhor só sobreviveu dessa atividade como ferreiro, ou também tinha a sua roça, também tinha sua lavoura e alguma criação, por exemplo, que era muito comum? A princípio a gente fazia roça assim, terra arrendava terra. Quando a gente conseguiu comprar um terreninho, a gente fazia lavoura na terra própria. E também criava porco, era atividade que naquele tempo dava um pouco de resultado. E ele pôde fazer alguma coisa nessa maneira. Oficina e mais a lavoura, mais a criação e mais, né? Serviço de diversas espécies, que a gente, né? Se ajeitava, por exemplo, casa para fazer, eu fazia, carpinteiro de madeira de carroça, de casa também. E ele foi pegando a vida assim. Para criar porco nessa época, como é que o senhor fazia? Naquele tempo era a criação extensiva, né? Criação de porco solto no mato. Então a única despesa que tinha era ensalar e um tratinho para eles conhecerem a casa do dono, né? Saber quem pertencia, né? Senão ele ia mudar de nome. E o mais eles se viravam no mato. Tinha muito recurso para eles no mato. Então daí ele ficava barato. Então o que acontece? Reunia um lote de porco, engordava, o custo era um milho só, né? Porque o porco praticamente estava, não por ser de graça, mas bem barato. Guabiroba e pinhão também? Guabiroba, pinhão, outras frutas, canela, pissigueiro bravo, e tantas outras. E para vender esses lotes de porco, o senhor fazia como? Nessa época já estamos falando de que época aí? 40? 50? Desde aí começou em 50, eu me casei em 50, comecei a trabalhar por conta própria em 50. Isso aí foi até, agora não sei dizer até que ano foi, mas foi uma porção de anos.
E a venda era a coisa mais fácil, porque se tinha porco gordo, ele não precisava nem sair de casa, o comprador vinha. Tinha um comprador de Imbituba, tinha de Guarapuava, de Ponta Grossa. Então eles entravam por aí no caminhão. Inclusive o Ernesto Naiva, que tinha serraria aqui, ele era comprador de porco. Ele vinha aí, deixava o caminhão aí no São Jorge, pegava um cavalo, enciava e saía do Limpo. E fazia uma carga, ele carregava e levava para Ponta Grossa. Sandro, E daí eu pois não. essa criação extensiva que o senhor falou aí, pagavam os povos, iam lá para... Porque meu pai foi criador de porcos também, sou filho de fazendeiro. Mas tinha uma que se chamava de mangueira, não sei se... Mangueira era um quadrado enorme, Sim. e onde os porcos ficavam ali. E o conhecimento daquela época é que o porco é porco. Viu? Mas o porco não é tão porco assim. O porco gosta de limpeza. Naquela época, o meu pai criava, o porco vivia ali no barro, esponjava no barro, mas ele tinha uma limitação. Então, pelo que eu entendi, essa criação extensiva, naturalmente ele entrava na propriedade do outro, né? Tinha uma marcação, feito boi, marcava. O porco usava-se fazer um sinal na orelha. Cada morador tinha um tipo de sinal e cada um conhecia o sinal do outro. E respeitava, não Respeitava, pegava. claro. Respeitava. Só isso com exceção de algum meio. De vez em quando tinha um... Então essa era a marca do proprietário. Não existia cerca, era tudo comum. Invernada de gado era daqui até Campo Mourão. Não existia. Depois que começou a vir essa lei colonial, que chamavam, né? E aí cada um tinha que fechar a sua terra, criar fechado, não podia deixar sair para outra propriedade, e aí foi terminando. O criador de porco, especialmente, terminou dessa maneira. Hoje não é mais possível. O que era essa lei colonial, na realidade? Ela determinava que se fechassem as propriedades? Existe um código que determina essa lei, que diz que todo proprietário é obrigado a manter as suas criações dentro da sua propriedade. Não pode deixar passar para outra propriedade. O que significa isso? Se ele tem uma terra pequena, ele tem que fechar tudo para poder ter alguma coisa. E o porco, especialmente, se confinar ele e não estiver dentro da tecnologia hoje moderna, de criação confinada, não vai. Como o senhor disse, ele fica enterrado no barro e não se desenvolve. Né? Quer dizer, aquele povo criação, quase que nativo, né? Sim, a criação extensiva que eu disse para o senhor é mato aberto. Tempo de pinhão, largava os porcos no mato e não via mais. 2, 3 meses. De vez em quando um proprietário tinha que andar no mato para ver um pouco perdido. Ah, sim. Bem, isso aí, o porco perdido geralmente chamava que se ariscou, ficou abagualado. O bagual. E de vez em quando ele vinha na casa. Então, nessas ocasiões que ele vinha na casa. Ia comer milho, né? Prender, né? Comer um milho. As porcas também criavam à vontade. Criavam no mato. Eu, há pouco tempo atrás, eu presenciei uma cena que, para mim, eu achei surpreendente. Na casa do senhor João, que era entrevistado naquele dia, e eles foram matar um porco bagual. Aí, daqui a pouco, chegaram o trator, o porco iria na frente. Eles eram porcos que são criados aí, perdidos de propriedades ainda, e que são muito a riscos. E matou no tiro e trouxe. Eu achei assim, surpreendente esse porco. Mataram então com tiro. Um tiro. O porco bagual, como diz o povo, ele é um bicho. Ele fica selvagem. Portanto que até é perigoso de lidar com ele, se for criar, cuidado com ele. Pode atacar o proprietário, né, as pessoas. Eles crescem um dente para fora, né? E aquele dente é violento. Parecido com um javali. Parecido com um javali. Até por final, se um dia vocês quiserem ver, eu tenho uma queixada lá desses. Que matou um cachorro e quase matou o outro, e daí tivemos que pegar ele no fundo.
Violento, uma É fera. igual a esse, né? Nesse sentido. Bom, eu queria insistir um pouco ainda numa atividade que ele vinha descrevendo, que é a questão da criação de porco, que de alguma maneira também seria importante até para as outras atividades dele, como ferreiro, por exemplo. Ou seja, na medida em que, para esse período, né, da sua vida, talvez a criação de porco tenha sido a economia que tenha ajudado a fixar o povo nessa região, ao contrário, por exemplo, depois da intensificação da economia extrativista, principalmente do pinheiro, que eu estou me referindo, né? Embora, porque o pinheiro ele é extrativista puro e simples, enquanto a erva mate também segura, porque é um renovável, já o pinheiro não era renovável. Né? Quanto ao processo de criação do porco, quando eu lhe perguntei, se o senhor também chegou a usar aquela sistemática de plantar uma roça numa determinada área, essa roça era fechada, e depois, num período determinado, jogava os bacurotes e outros porcos lá para, num determinado período, darem cabo da roça e aí, em seguida, comercializar esse porco engordado. Como é que se chamava esse processo? Era dito na região esse processo? O senhor chegou a usar, ainda no seu período, aí na década de 40 e 50, era usado isso? Esse sistema era muito comum na região, porque as pessoas que tinham possibilidade de fazer uma roça de bom tamanho, né? Então eles reuniam os porcos que ele mesmo criava, comprava dos vizinhos e faziam um lote e levavam para a roça. Agora não era fechado, assim como o senhor falou, fechado a roça, não era em liberdade. Verdade mesmo. Isso aí era chamado safra, né? Safra de porco. Então o safrista tem que tomar cuidado que os porcos não fossem dar prejuízo para o vizinho. Quando eram dois vizinhos que se enquadravam, se davam muito bem, tudo bem, mas às vezes não é bem assim. Então o porco tem que ficar limitado à roça do dono. Tem que ter alguém lá constantemente para cuidar dessa parte. E o que plantava? Milho, abóbora, mandioca, batata doce, porque... Mas geralmente na safra era milho e abóbora. Qual era o período dessa safra? Qual era o tempo? O período é o mesmo de hoje. Plantava-se em setembro, outubro, em algumas regiões em agosto. Depois, quando o milho estava secando, já o quase seco, ele começava a Soldava por cada... Isso ali por mês de dezembro, janeiro, até fevereiro, dependendo do tempo que foi plantada a roça. O interessante é observar que aquela venda de porco era garantida. Não precisava assim como fazer o engorde e o comprador vinha, ou se não se carregava no caminhão, levava para a Ponta Grossa, chegava lá e vendia, não precisava nem estar tratado. E hoje não existe isso. Quem não estiver integrado na sadia, o perdigão, o quê, não vende por uma vez. A rentabilidade também na época para o porco, que se compara com mais que hoje o espaço é pequeno, né? Sim. Hoje sobra muito pouco para o produtor de porco. Uma coisa interessante que a gente pode observar é o seguinte, que muita gente pode pensar que hoje existe pouco porco, menos do que naquele tempo. E eu acho que, em certo ponto, é engano. Existe muito porco, só que os porcos estão lá no chiqueirão, na granja, fechadinho, perto da cidade, perto do comércio. Então, isso inviabilizou a criação do porco comum do mato aqui. Isso aí, hoje, não tem mais possibilidade. Por dois motivos, ou talvez vários motivos. Não é que o mato não tem mais a alimentação que tinha naquele tempo. Não existe mais liberdade por exemplo, o bicho caminhar hoje, lá na propriedade do rio, todo mundo está fechado. E outra é que o porco comum ele não tem comércio. E não havia doenças assim que acometessem esses porcos? Antes que chegou a peste suína, não havia. Só vermes, né? Vermes da vida tinha, precisava determinar as doenças. Assim, com a peste suína, sim, o senhor Gabriel lembra também da peste suína. Quando ela chegou aí, foi uma epidemia. Ela acabou.
Porque não era vacinado, não era uso, de repente a peste chegou da direita, não sei de onde que veio. Essa peste foi de ano 56, né? Essa peste de ano 50 mais ou menos. Deve ser nos anos 50, na década de 50, por ali. Não tem ninguém precisa lá. Mas depois daquilo, daí todo mundo foi obrigado a vacinar, tinha que vacinar, todo ano. Aí foi devagarzinho, foi erradicando essa peste, hoje não quase não existe mais. Mas fora essa peste suína, não tinha outra. Muito raro, muito especial. Eu acho que um pouco por causa de vivia na natureza, né? Não tinha poluição, não tinha contaminação. Seu Adenor, num outro programa aqui, foi comentado, ainda referente à criação de porcos, de que se fazia os lotes e se levava tocado, caminhando para Ponta Grossa. Gostaria de saber se o senhor chegou a participar de alguma ou teve conhecimento, pelo menos na época. Pelo menos conhecia na época. Participar, tocando porco, nunca participei, não conhecia. Isso aí foi mais ou menos na época de 1940, a gente já morava aqui, mais perto do sul, então era comum a gente ver os porcados andando a pé. Tiravam o porco das safras, especialmente os compradores grandes, como eram os grandes de pitanga, tinha poucos tantos compradores, reuniam o porco das safras em um lugar e daí tocavam a pé para o comprador. Levavam, nem podia ser porco muito gordo, porque tinha que sair meio chutão, Para engordar no caminho. Para engordar no caminho. Acabava de engordar no caminho. Eu tinha um tio meu que era condutor de porco. Ele pegava porco e ia pamentar o laranjal, nem sei aonde, tanto aí na safra. Tinha uma equipe de peão, né? Separava em lote de 50 e 50 e cada peão ia tocando um lote. Mas passava porcada aí de 800, 900, 1000 porcos por pé. E eles tinham um ponto certo. Por exemplo, aqui os pontos que eu conheci, Rio Bonito, ali onde mora o seu Vini, daí Turno, Lagoa Podre, Dodge, esses pontos eles faziam cesteado e faziam pousada. De um ponto no outro eles cesteavam, no outro ponto eles faziam pousada. E o carroceiro, que era o cozinheiro, por exemplo, que levava a comida, ele ia na frente, no ponto X, vai lá e fazia a comida, quando a porcada chegava, os peões chegavam, estava feito o almoço, com a janta, né? E a comida para os porcos nessas paradas? O pessoal da vizinhança aí mesmo levava, vendia o milho. Então já faziam roças até com esse objetivo. Comprava no caminho aí. Chegava nesses pontos aí, já tinha milho comprado, já tinha milho depositado. E eles estavam um pouco no caminho, o povo acabava de engordar, isso aí hoje parece uma loucura, né? Mas aconteceu. As sementes, por exemplo, na época, por exemplo, de milho, praticamente era toda produzida artesanalmente, o próprio milho produzido, né? Porque a gente tinha um período que era totalmente feito na lavoura, aí veio um período totalmente químico, e agora parece que está querendo se voltar ao ecológico novamente, está se fazendo um trabalho muito grande para que a pessoa volte a plantar para ter um lucro melhor. Ou menos a cooperativa procura defender muito esse lado ecológico hoje, com diferenciação de preço de mercadoria, com a questão também de rentabilidade, inclusive analisando um quadro de produção, acompanhado principalmente no Sudoeste, onde isso está procurando se desenvolver bastante. Você vê uma pessoa que está no pacote químico, que hoje é todo um interesse do governo em termos de todo o faturamento de impostos em cima, faz com que todo o parque industrial funcione em função disso, né? E então, na época, tranquilamente era produzida a lavoura, sem tanta praga, sem tanta... O senhor pode dar algum testemunho nesse sentido de explorar a prova, o milho? E o porco era engordava com o milho comum, com o milho puro. Não ia ração, nem concentrado, nem coisa nenhuma. O porco não conhecia. Era
Você diria hoje é um pouco ecológico hoje, no sentido, se fosse produzido hoje um outro tipo de carne, provavelmente, outro tipo de sabor no produto. Não. Pragas, então, por exemplo, na plantação não havia, praticamente. O que acontecia de pragas, às vezes? Não, já existia a erva daninha que precisava limpar a roça, né? Isso aí no começo, quando as terras ainda eram virgens, nem isso não precisava. Fazia uma roça, queimava, plantava e depois ia ver para colher. Quer dizer que isso tudo ficou para trás. Hoje está em cima da lavoura e ainda não. Você gasta R$1.000 para você fazer um alqueire de lavoura, para você obter um lucro de 200 na época, que era ecologicamente, o lucro era muito mais significativo ao produtor, consequentemente. Ficou satisfeito, Eduardo? Vou ler o artigo que ele trouxe. Ele trouxe, pediu para que eu lesse. É de um autor desconhecido, adaptado pelo Dr. Mário de Campos Bueno, da IPB, Jardim Guanabara, Campinas. É um homem antigo, dedicado às pessoas que nasceram antes de 1945. Vamos ver o que nós podemos tirar disso aí. Nós nascemos antes da televisão, antes da penicilina, da vacina Sabin, da comida congelada, da fralda descartável, do xerox, do plástico das lentes de contato e da pílula. Nós nascemos antes do radar, dos cartões de crédito, da fissão de átomos, do raio laser e das esferográficas. Antes das máquinas de lavar pratos, secadoras de roupa, cobertores elétricos, ar-condicionado e antes do homem ir à lua. Nós casávamos primeiro e só depois morávamos juntos. Gente estranha, não? Nós nascemos antes dos direitos dos gays, da mulher que trabalha o dia inteiro fora de casa, da produção independente dos filhos, dos berçários, das terapias de grupos, dos spas e dos flats. Nós nunca tínhamos ouvido falar em fita cassete, vídeo games, computadores, danoninho e rapazes de brinco. Nos nossos dias fumava-se cigarro. Erva era para fazer chá, ou então chimarrão. Coca era refrigerante. Crack era jogador de futebol e pó era sujeira. Embalo era para a criança dormir. Lambada era chicotada. Fio dental era para os dentes e malhar era coisa de ferreiro. Nós nos contentávamos com o que tínhamos. Nós fomos a última geração tão boba a ponto de pensar que se precisava de um marido para ter um bebê. Por isso estamos confusos e há tanta loucura entre as gerações. Mas nós vivíamos e continuamos apesar das invenções. Naturalmente que tantas inovações e mudanças se atropelando não poderiam deixar de causar um choque de gerações. Foi o que pude verificar quando, conversando com uma colegial, eu lhe disse: estou casado com a mesma mulher há 40 anos e nunca deixei de amá-la. E a jovem perguntou assustada: nossa, 40 anos? E o senhor já contou isso para o psiquiatra? E o senhor Antenor, como um homem que contribuiu para a sociedade, para a vida de uma comunidade, o que o senhor nos conta dele? A gente sempre procurou colaborar com a comunidade de uma maneira ou de outra, né? Eu não tenho assim um currículo, porque eu já passei por aí, mas por algo a gente pode me informar. O primeiro cargo que eu exerci de comunidade foi um belo cargo de inspetor policial. Naquele tempo que existia o inspetor de quarteirão, né? O inspetor policial era o que conhecia nos detalhes as encrencas da região. Como dizia um amigo meu, ele era para apartar a briga de corvo.
final a gente exerceu esse cargo. Depois a gente também exerceu alguns cargos na comunidade, como presidente da APP, primeira APP que foi criada aqui no Turvo, que hoje é o Colégio de Bispo de Marques, esse colégio aqui. E fui presidente. Fomos a presidente também da Associação de Hortigranjeiros, primeiro presidente. A associação foi criada quando? Foi criada em 1978, agora deve lembrar, né? 75. Não estou bem certo. No ano 75, acho que 75, foi 75, eu acho que foi o estado de desenho, parece. Eu não sei. 78, 79. Ela existe até hoje aí. Também assumimos também o cargo de suplente do vereador do Guarapuava. Na época que o Turvo ainda era o distrito pertencia ao Guarapuava. Depois, na primeira legislatura aqui, a gente também conseguiu uma cadeira de vereador. Eles fomos colegas de Coelho. E outros cargos por aí que eu agora não lembro direito. Também exerci o cargo de juiz de paz, fazendo casamento. Não sei se pingou o casamento. Será que vocês já fizeram 40 anos esse casamento? Não. Já perfeito. Mas juiz de paz foi que época que o senhor exerceu? Foi na década de 50, agora o ano não lembro. Eu exerci pouco. Foi antes do cartório? Foi antes do seu Noel. É. Era no tempo do Moacir Bahia. Moacir. Tempo do Moacir Bahia, que era o escrivão. E também na comunidade religiosa a gente exerceu o cargo, sempre exerceu o cargo. Eu exerci o cargo de presbítero da igreja presbiteriana 40 anos. Agora eu estou fora porque pedi para dar lugar a um mais novo, né? Se não tivesse pedido e exigido, naturalmente dava. E o que eu podia dizer mais? Em 1950 eu me casei aqui, com gente daqui mesmo, da família Weber. E desde então a gente constituiu uma família. Meus filhos já, alguns estão casados por aqui, outros casados fora. Alguns têm filho em Curitiba, em Pitanga, em Rondônia, e os outros estão por aí, por perto. Fala mesmo o nome da sua esposa, para a gente deixar registrado aí. Ida Weber. Ida Weber, filho da Né? A família Weber também morava no Buriti. O meu sogro morava ali perto onde eu moro, ali era, a propriedade dele era ali perto. E tínhamos Weber do Buriti, aqueles do Buriti são parentes, mas Sim, mas não é da mesma. não é da mesma família. E eles são vindos também do Ibitu. O velho Samuel Weber, que era o avô da minha esposa, veio do Ibitu, ele e a mulher. E ele era imigrante alemão. Ele morou no Ibitu veio para cá, e morreu aqui, está sepultado aqui. Nessa época que o senhor era inspetor, tem algum caso interessante, alguma briga interessante que o senhor teve que apartar? Eu sempre fui ser muito diplomático nessa parte, para não deixar encrenca para trás. Mas sempre aconteceu algumas coisas. Aconteceu uma vez numa prisão de um criminoso aí, que a polícia veio aí, mas eu já disse para o delegado, 2 polícias, vocês são para isso, né? Eu vou só mostrar a casa do homem lá, eu não vou com vocês. Afinal de contas é vizinho ali, vocês são para isso. E eles foram não conseguiram prender o homem. Depois voltaram e daí me encomendaram, me pediram, o delegado pediu para mim ver se eu conseguia convencer ele de se apresentar voluntário.
Eu fui à procura dele, convencido de saber que estava voluntário, e cumpriu aquilo. Outro caso também interessante que aconteceu foi um rapaz aí meio sem responsabilidade, um dia passou num lugar onde tinha um velório e deu um tiro na rua. E daí deram parte dele, deram parte para mim. Eu chamei ele. E tive que tomar a arma dele, requisitar a arma dele e caminhar para ele. E acho que outras coisas assim, também uma vez fiz parte de uma prisão de um ladrão que roubou na Campina Bonita e vinha vindo para cá. E descobriram ele vindo aí, daí vieram aqui, fizeram um bloquinho aí e peguemos na estrada. Fora isso, só acertar uma enguiça, um encrenco, coisa assim, pouca coisa. A galinha que fugia do quintal vizinho. Por pouca coisa. Que época que foi essa aí que era inspetor? Que tinha esse cargo? 55, né? 55. Depois acabou esse cargo de inspetor, depois passou a ser delegado? Acabou, agora não existe mais. Esse cargo na época não era feito, tinha numeração, era gratuito, Não sim, tinha remuneração nenhuma. Era prestado, sem oportunidade. Mesma coisa a juiz de paz também não era, né? Era só também tinha uma gratificaçãozinha lá, mas muito episódio. Agora, depois me procuraram para assumir o subdelegado aqui, daí eu pulei para trás. Isso eu não quero. O que o senhor tira disso do que é importante na vida, digamos assim, dessa sua experiência? Eu acho que as gerações novas hoje, eles têm que procurar se adaptar a certas coisas que hoje a vida impõe. Porque aquela vida que nós vivemos 50 anos passados, 60 anos, não é mais viável hoje. Né? Embora tenha muita coisa que a gente não concorda, novidade de hoje, mas tem muita coisa boa também. Eu acho que há espaço ainda para o pessoal sobreviver, né? Mas tem que procurar, de certa maneira, se adaptar a essa nova vida e procurar exercer a sua influência, né? A sua honestidade, o seu trabalho, seja ele o tipo que for. Mas o mundo sempre esteve em evolução, sempre esteve mudando. E naturalmente vai continuar mudando. Então a própria nova geração hoje vai encontrar pela frente coisas que hoje não vão concordar muito. Bem aí. O senhor tinha falado da questão da honestidade do trabalho, né, da dedicação ao trabalho, etc., como valores que são fundamentais, independentemente das mudanças todas que vêm ocorrendo e que ocorreram, né, para esses que nasceram antes de 45 e depois. Né? Eu acho que tanto faz os que nasceram antes de 45, que nasceram depois, o fundamental da vida é mesmo o trabalho, honestidade e também religião, né? Claro, toda pessoa não pode ser alheio à religião, tem que cuidar da sua obrigação, porque eu acho que hoje o mundo está muito desdeixado essa parte. E nós, sem religião, não podemos ter comunhão com Deus também. Eu acho que as três coisas fundamentais que eu deixaria aí seriam esse trabalho, honestidade, né? muita coragem, porque os tempos são cada vez mais difíceis, exige cada vez mais iniciativa, cada vez mais coragem, cada vez mais, vamos dizer assim, iniciativa própria. Né? Os sertões desconhecidos hoje são outros, né? Sim. Muito mais complicados. Né? E não sei, acho que a própria vivência vai ensinando as pessoas o que devem fazer. Porque o dia a dia da vida contemporânea, às vezes,
faz você passar a valorizar coisas que, na verdade, não garantem tranquilidade nem vida para ninguém, não é? Não é o caso agora de citar, mas você acaba valorizando, né, comportamentos, atitudes, etc., que estão longe desses valores que o senhor acaba de colocar, né, que são esses sim perenes e fundamentais para a vida de cada um. Né?